por aí, gente, ó, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam alcançar aqui o trabalho de hoje, tá bom? Vão compartilhando, curtindo. Muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 20 de 8 de 2018, estamos começando uma Estação Entrevista hoje comigo, Carlos Roberto, recebendo aqui os nossos estúdios da TV Estação 26, duas lideranças aqui da cidade de Brasília, Bia Kicis, candidata a deputada federal, e Kelly Bolsonaro, candidata a deputada distrital. Sejam muito bem-vindas à Estação 26. Uma satisfação tê-las aqui conosco. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada também, boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes. Pois... Isso, eu não liguei, Pronto. Por isso que ele estava desligado. Pode falar de novo. Pode ficar. Olá, pessoal. Boa tarde a vocês que nos recebem aqui, o Carlos Roberto, e a todos que estão nos assistindo. Kelly, uma parceira aí também. Boa tarde. Vamos lá. Olha só, aqui o programa Estação Entrevista oportuniza você, eleitor, a fazer a sua escolha responsável no dia 7 de outubro. Para isso, nós trouxemos aqui duas pré-candidatas mulheres. Candidatas agora. Candidatas, exatamente. Candidatas para poder pleitear o cargo eletivo em relação à Câmara Federal e Distrital. E para isso, vamos abordar temas relevantes. Kelly, vamos começar aqui a falar sobre saúde pública. O que poderia ser feito para melhorar? Logo depois, Bia, você emenda. Pode ser assim? Okay, claro. Tá bom? Já vimos, né, mais do que claro aí, que a nossa saúde pública do Distrito Federal está totalmente abandonada. Hoje nós temos hospitais que estão totalmente sem pediatria, a pediatria do Gama, de Santa Maria, em especial do Gama e Santa Maria, que é uma área que está totalmente carente de pediatria. Então, a gente precisa hoje resgatar, principalmente os pediatras. O DF, no todo, ele está sem pediatra, né? Então, assim, a gente tem mesmo hoje que está lutando por pediatria nessas áreas, uma saúde melhor, né? A volta ali da saúde da família, que era um projeto muito bom, que atendia realmente as comunidades, né? Que sempre tinham consultas diárias, semanais. Então, a volta do projeto Saúde da Família seria muito importante hoje para o DF, né? Porque atenderia justamente essa população que, às vezes, vamos dizer, não precisa ir até o hospital, não está numa situação grave, né? Uma gripe ou uma consulta diária, o projeto ele estaria atendendo essa comunidade. Mas, então, seria bom hoje, né, esse projeto retornar, que é o Saúde da Família. E o retorno dos pediatras, em geral, em todos os hospitais. Hoje, o DF, o governo do Distrito Federal, retirou praticamente todos os pediatras, todas as pediatrias do DF estão fechadas, né? Então, assim, a gente está muito carente hoje dessa saúde pública. Bom, a gente tem que lembrar que saúde é prevenção. Certo. Principalmente. É preciso atuar de forma preventiva, educar a população com atitudes que previnam doenças que poderiam ser facilmente evitadas. E é claro que também, quando a gente fala de saneamento básico, a gente ainda tem aqui no Distrito Federal muitos logradouros, muitos locais que são extremamente carentes. Isso não é condizente com uma capital da República. E nós sabemos que Brasília é muito dependente da União também, na questão de saúde, educação e segurança. Lá no Congresso Nacional, eu pretendo trabalhar muito pelo Distrito Federal. Sim. Sou moradora do Distrito Federal desde criança e fui procuradora do DF durante 24 anos. Então, eu conheço muito bem o Distrito Federal, não só como moradora, mas como servidora que fui do povo do Distrito Federal. Então, é preciso investir em saúde, em educação, mas muitas vezes as pessoas pensam que o Brasil investe pouco. Não é verdade. O que há é uma gestão muito ruim e também muitos desvios. A corrupção mata. Então, eu tenho tido uma batalha, travado uma batalha contra a impunidade, que eu digo que é a mãe da corrupção. E se nós conseguirmos uma gestão eficiente, que eu acredito que com o governador Paulo Chagas, né, que será o nosso futuro governador, porque o povo cansou de tantos desmandos, má gestão, precisa de uma pessoa austera e íntegra. Eu acredito que com o Paulo Chagas comandando aí a administração do Distrito Federal, nós teremos uma melhora muito grande na saúde. E com a Kelly como distrital,
que é uma pessoa também, ela é mãe, ela tem filhos pequenos, por isso ela está falando tanto da pediatria também. Sim. Ela vive, ela sente na carne, na pele, os males, né, que toda a população, do qual a população padece. E eu, lá no Congresso Nacional, lutarei todos os dias pela nossa querida Brasília, nosso Distrito Federal. Muito bem. Dentro de saúde pública, vamos falar sobre um tema tanto quanto pesado, Bia. Eu acredito que seja seu campo também como deputada, uma vez se eleita, chegar lá para a federal, em relação à vida. Então, gostaria de falar em relação sobre os projetos voltados contra a família, no que tange, por exemplo, em relação ao aborto. A sua opinião a respeito desse tema, o que vocês pretendem fazer nesse sentido? Olha, esse problema existe hoje, principalmente porque tem um mal chamado ativismo judicial. O nosso Congresso, ele respeitou a vontade da população. O Congresso Nacional já arquivou muitos anteprojetos e projetos que visavam a legalizar o aborto, eu digo até a banalizar o aborto, porque esse tema é tratado aí pelas ONGs internacionais, por pessoas que não têm nada a ver com a gente aqui, que não nos representam, burocratas que estão lá na União Europeia, pessoas que não se importam nem um pouco com a nossa sociedade, com a nossa vida e com a nossa família, que ficam lá tentando influenciar no Brasil. Mas, felizmente, o Congresso arquivou tudo isso, mas o Supremo Tribunal Federal, com 11 homens, né, homens e mulheres, aí eu estou falando 11 ministros com a caneta na mão, estão avançando num campo que não lhes diz respeito, que é o campo da vontade da sociedade, da criação de leis. O Supremo Judiciário tem obrigação constitucional de aplicar a lei ao caso concreto. Ao invés de fazer isso, eles estão criando leis a seu bel prazer. Então, a questão do aborto hoje depende do Supremo, porque o Congresso está ao lado do povo conservador. Sim. É o Supremo que está destruindo. E agora vai ser renovado ainda mais, né, o Congresso Nacional. O Congresso será renovado, se Deus quiser, teremos pessoas, né, que representem a vontade desse povo, que é um povo cristão. O brasileiro é um povo cristão. Algumas pessoas não são, mas a nossa cultura é a cultura judaico-cristã de solidariedade, de amparar as pessoas, de cuidar da vida, de cuidar e preservar as crianças. Criança sempre foi respeitada, agora não mais. Desde que o PT tomou conta aí do governo nos últimos mais de 10 anos, 13 anos, 14 anos, aliás, desde antes, com o PSDB, Fernando Henrique também, se banalizou a educação. Na escola querem ensinar para as nossas crianças que menino não nasce menino, menina não nasce menina, essa coisa nefasta que é a ideologia de gênero. E aí o aborto entra como mais uma pauta para destruir as famílias, porque você destruindo a família, você não terá uma base para enfrentar os governos totalitários. Nenhum governo totalitário conseguiu se impor sem antes desarmar a população e destruir as famílias. Kelly? Hoje, nós, como a Bia falou, nós temos realmente um ativismo judiciário e que tem partido, né? Hoje está, no caso, vamos dizer, do PSOL, que entrou aí com a DPF 442. E, infelizmente, não era... Eu falo assim, não tinha necessidade nem de estar sendo discutido no STF, né? Porque, como falou, não lhes cabe essa discussão. Então, assim, não estão respeitando a vontade do povo, o que o povo escolheu, as pessoas que o povo escolheu para realmente discutir isso, que é no Congresso Nacional, que é no Senado. Então, assim, infelizmente, estão passando por cima da lei e da vontade do povo. E, como eu falei da outra vez, né, o povo, a maioria é cristã, e até aqueles que não são cristãos, não têm uma religião, eles são contra o aborto, né? E são a favor realmente, né, do cidadão se tornar um cidadão realmente desde a sua concepção. Né? Ele tem direitos e nós temos o dever de deixar ele ter esses direitos, né? O direito de nascer, de ter um registro, enfim, não importa se aquela mãe vai ou não ficar com a criança, mas a criança, ela precisa nascer. Primeiramente, ela precisa nascer para ter os outros direitos. O primeiro direito que ela vai ter é o direito à vida.
E é isso. Infelizmente, o STF hoje está passando por cima da lei e não está deixando essas crianças, de certa forma, já ter o direito à vida. Eu gostaria de complementar aqui, como advogada que eu sou, eu acho que a Kelly falou o seguinte, não tinha necessidade de mexer. O Código Penal, ele já prevê situações muito drásticas, muito tristes, em que uma mulher pode recorrer ao aborto, como no caso da vida dela mesma está em perigo, ou no caso do estupro, mas não é esse estupro banal que hoje em dia um homem olha para uma mulher e pisca e o pessoal enlouquecido está dizendo que é estupro. É o estupro de verdade, né? Como era previsto lá no Código de 40. Não há necessidade de mexer, porque a sociedade ela se acomodou em torno disso, mas a nossa sociedade nunca foi favorável ao aborto. Quando o aborto que é previsto na lei ele ocorre, são em situações de extrema dor, sofrimento. Não é? Então, assim, o Supremo não tem nada que botar a mão nessa colher e mexer nesse assunto e deixa que está, como está, desde 1940, funcionou, não tinha que mexer nisso. Agora, hoje em dia, na verdade, querem banalizar e tornar como um método contraceptivo, né? Então, assim, elas querem, a maioria, né, que quer o aborto, quer aprovar o aborto, simplesmente quer sair... fazer o que quer da vida, é um direito de cada um, faz o que quer da sua própria vida, mas ali existe um outro ser humano que não tem... Você não lhe cabe esse direito de tirar a vida daquele ser humano. Então, é uma situação que nem devia ter sido discutida no STF realmente. Justamente. Agora vamos falar do fake news. Esse final de semana, acompanhei uma reportagem do Metrópole que citava o nome da Kelly, no caso, e houve uma outra reportagem anterior, Folha de São Paulo, onde o nome de Kelly foi trocado. Você pode contar para a gente como é que foi essa situação, Kelly? Infelizmente, a fake news tá aí, só que a própria fake news, que diz que combate a fake news, faz a fake news, né? É uma bagunça. Né? Mas soltaram algumas notas, inclusive trocaram o meu nome, né, para depois a pessoa ir lá pesquisar e ver, né, bater com outro nome e ver, sei lá, que está respondendo algum processo, recebendo algum benefício, sei lá, talvez denegrindo a minha imagem de alguma forma. E não é a primeira vez, né? Dessa vez soltaram, eu vou, vamos dizer, ficar quieta de certa forma, porque eu acho assim, se estão batendo, é porque estou incomodando de alguma forma. Então, podem continuar batendo, podem continuar fazendo dessa forma que estão fazendo. Está aí o Bolsonaro, quanto mais bate, mais ele cresce, né? Massa de pão. E aí, a gente não, na verdade, a direita hoje não consegue bater a fake news, né? Bater na fake news, combater ela, porque, na verdade, são eles que criam a fake news. A gente vê o Bolsonaro todo dia está sendo vítima da fake news. A Bia também, acredito que já foi vítima da fake news também. A Bia também passou por uma situação, mas a repórter foi desmascarada porque você mostrou. Você pode relatar para quem acompanha? Sim, eu participei, eu fui uma das pessoas que intermediou o encontro do Paulo Guedes com o Jair Bolsonaro. Uhum. E junto com o Winston Ling, um empresário brasileiro chinês. Então, os repórteres descobriram isso e me vieram me perguntar como foi esse encontro e tal. E uma das coisas que eu comentei foi que o Paulo Guedes tem dito que ele e o Bolsonaro juntos representam o casamento entre a ordem, representada por Jair Bolsonaro, e o progresso, representado pelas pautas liberais. Aí a repórter pegou isso que eu disse, botou entre aspas, para dizer que era o que eu tinha falado, como se o Paulo Guedes tivesse dito que o casamento era entre a ordem, Jair Bolsonaro, e o progresso, ele próprio, Paulo Guedes. Como se o Paulo Guedes fosse falar uma coisa dessa, como se ele fosse uma pessoa arrogante, que fosse se atribuir, né, essa importância dele representar o progresso. Isso é um absurdo. O Paulo Guedes é uma pessoa extremamente muito capaz, muito inteligente, o melhor economista do Brasil, mas é uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Não tem nada a ver com isso que a repórter fez. Uhum. Mas eu desmascarei, eu gravei a entrevista, porque eu já estou esperta. O Bolsonaro me ensinou, o professor Olavo de Carvalho ensinou como lidar com a imprensa. Então, eu gravei toda a entrevista. Eu não fui tão esperta dessa vez, eu esqueci de gravar. Pois é, coloquei num áudio, né, exatamente a minha fala com a repórter e coloquei o que ela escreveu. E estou processando a Veja por isso agora. Muito bem.
Falamos agora sobre ideologia de gênero, um tema da bolha ideológica que tem consumido e confundido as nossas crianças, Bia. Você, eleita juntamente com Kelly, costuma dizer aqui no programa o seguinte: tanto o distrital quanto o federal, se eleitos, eles têm que andar em conjunto com o interesse da sociedade. Em comunhão, né? Como vocês pretendem lidar com isso em relação a essa situação que é vergonhosa nesse sentido? Essa é uma das pautas mais importantes para mim. Sim. Porque eu já percebi, e as pessoas que estão despertas já perceberam, que é por aí que começa a destruição da família. Então, você pegar uma criança inocente na escola, ela vai na escola para se socializar, para aprender, para crescer, virar um cidadão, um ser humano preparado para a vida. E lá, a criança que tanto precisa de segurança, que já tem tantas dúvidas, precisa de tanta segurança, vão ensinar para aquela criança que ela não nasce nem menino, que quando ela tiver, 12 anos, como tinha o projeto de lei lá do João Willis, né, que com 12 anos pode fazer uma cirurgia para mudança de sexo, mesmo sem a permissão dos pais. Porque aí, como eles sabiam que os pais não iam permitir uma coisa dessa, aí colocaram o seguinte: vai um defensor público, pede, o juiz autoriza. Eles mudaram essa loucura. O Bolsonaro bateu tanto nisso que essa bancadinha aí do Congresso da ideologia de gênero, Érica Cocai, aqui do Distrito Federal, fiquem espertos, tá? Ficam promovendo esse tipo de coisa. Eu vou lutar contra isso todos os dias da minha vida, enquanto eu estiver lá no Congresso e fora, porque eu já luto contra isso há quase 5 anos fora do Congresso. Uhum. Então, eu quero entrar lá exatamente para representar as pessoas do Distrito Federal que não concordam com essas pautas que são tão nefastas e destruidoras da família e da nossa sociedade. Ideologia de gênero é uma aberração. E digo mais, nos outros países lá fora, onde começou primeiro, lá na Noruega, lá na Suécia, hoje em dia, os estados, os governos, não investem mais nem um centavo na ideologia de gênero, porque foi desmascarada. Eles querem dizer o seguinte: homem e mulher são iguais. Essa distinção é só cultural. Então, se você muda a cultura, vão pensar igual, vão querer as mesmas coisas. Então, o que eles começaram a fazer lá na Dinamarca? Eles começaram a abrir vagas, por exemplo, para engenheiros só para mulher. Então, o governo ou as empresas não podiam mais contratar mais do que tantos homens. Tinha que ser mulher. As vagas ficaram abertas, porque uma ou outra ia, mas a maioria das mulheres não queriam trabalhar com engenharia, queriam outras profissões, que às vezes as mulheres se afinam mais, entendeu? Então, é uma outra coisa. A questão da licença maternidade. Eles começaram a obrigar os pais a ficarem em casa e não as mães. Então, eles falam assim, tanto faz ser homem ou mulher. Pode ir. Só as mulheres queriam ficar em casa. Os homens preferiam que as mulheres ficassem. É natural, a mulher amamenta, ela cuida. Aí eles começaram a obrigar. Não, tem que ser 50%. Começaram a forçar a barra. E eles já viram que não deu certo, não funcionou, já não estão investindo nisso. No Brasil, nós ainda estamos sendo vítimas dessas pessoas inescrupulosas que não respeitam as crianças, não se importam com o mal que elas vão fazer para a cabeça das crianças. Na Inglaterra, a Associação de Pediatria diz que aumentou em 1000% o número de crianças com problemas psicológicos, psiquiátricos, em razão da ideologia de gênero. Você pensa que eles se importam com as crianças e com a família? Não. Eles se importam com eles mesmos, com as pautas e as agendas deles para ficarem no poder. E aí é onde entra o Escola Sem Partido também, né, Bia? Que a gente vê que eles estão querendo realmente implantar dentro das escolas a ideologia de gêneros e querendo confundir a cabeça das crianças. A gente viu, sexta-feira, teve a peça teatral daqui do Menino Tereza, né? Sim. Que foi aberta ao público infantil das escolas públicas. Então, é uma peça que confunde a cabeça da criança, né? O meu filho até mesmo falou assim: mãe, mas o menino está vestido de menina. Isso não pode. Então, assim, ele sabe que não pode, mas eles querem confundir a cabeça daquela criança. Né? Então, por que não tratar a criança como ela deve ser tratada? Menino sendo menino, menina sendo menina. Lógico, como eu falei antes, existe a questão do respeito. Se você vê um coleguinha, infelizmente, com trejeitos, você tem que respeitar e acabou. Claro. A escola tem que respeitar, a família tem que respeitar, o aluno tem que respeitar. Porém, você não deve impor
essas ideologias dentro da sala de aula. Não, e agora eles estão querendo passar justamente pela vontade dos pais, em cima da vontade dos pais, né? Se a gente não brigar, realmente falar que não. E teve uma tática que eles fizeram no bilhete, estava bem escrito bem assim. Pai e mãe que quiser ir para a pecinha lá, que estava sendo apresentada, deve nos comunicar antes. Porque eles justamente queriam ver qual pai, qual mãe iria para a peça, justamente para eles poderem se armar ali, saber assim, opa, a gente tem que fazer isso ou isso. Não, se não vai nenhum pai, nenhuma mãe, aí que eles metem mesmo, né? Se aproveitam da situação. Então, temos muitas escolas aqui no DF que estão implantando a ideologia de gêneros, né? E é um assunto que não deve ser discutido em sala de aula, mas estão criando... né? Ainda tem outras questões, não só a ideologia de gêneros, a questão do pinto gigante, né, que a gente comentou. Sim, por isso que entra o Escola Sem Partido, justamente para acabar com todas essas questões. O assunto dentro de sala de aula tem que ser matemática, português, geografia, ciências, as matérias básicas da base comum curricular tem que ser discutida dentro de sala de aula. Sim. Não ideologia de gêneros, né? Não coisas que confundam a cabeça da criança, do aluno. Exatamente. Olha, vamos falar agora, mudar um pouco desse contexto, Bia e Kelly. Em relação a Brasília, são 300 mil desempregados, né? A situação está drástica, carga tributária alta para quem quer montar um negócio. O que vocês, se eleitas forem, pretendem, se vai diminuir, qual vai ser o incentivo? Qual seria para minimizar o impacto de uma catástrofe governamental nunca vista em Brasília? Bom, é verdade. Eu, inclusive, sou mãe de 2 empresários e sei como é difícil empreender no Brasil inteiro. É quase que loucura, você tem que se aventurar a empreender. E nós temos aí 14 milhões de desempregados. E eu fico pensando o seguinte, a melhor forma de você resolver a questão do desemprego é você aumentar o número de empresas, porque são as empresas que empregam. Até porque no DF, aqui em Brasília, tem muito essa mentalidade de todo mundo querer ser funcionário público, passar em concurso, mas isso é porque a gente sabe como é sofrido você trabalhar na iniciativa privada no Distrito Federal. Nós temos que mudar esse jogo. Nós temos que diminuir a burocracia drasticamente. Nós temos que reduzir a carga tributária drasticamente. Eu estarei lá dentro do Congresso para trabalhar por isso. E o projeto do Jair Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, é de uma redução muito grande da carga tributária. É claro que o presidente da República, a administração federal, não pode mexer nos impostos estaduais, né, e municipais. Aqui no DF, a gente tem impostos estaduais, municipais, ICMS, mas tem muita coisa que pode ser alterada com relação a isso também. De qualquer forma, os impostos federais, com Jair Bolsonaro na presidência, irão ser reduzidos, talvez para um imposto federal. Isso faz parte da plataforma aí do projeto Paulo Guedes. E os impostos estaduais, eles serão mexidos, aí nós vamos contar aí com os deputados distritais que têm essa competência legislativa para os impostos estaduais e municipais. Mas uma coisa, viu, Kelly, fica até a dica aí, é que na questão do ICMS, sempre houve essa questão da guerra fiscal, o Distrito Federal teve uma época que baixou o ICMS, trouxe muitas indústrias para cá, sim, fomentando o emprego, e aí o Ministério Público do DF foi ao Supremo ao Tribunal de Justiça que contra esses benefícios, dizendo que é guerra fiscal. Porque existe uma norma constitucional que diz que, para ver qualquer benefício de ICMS, todos os estados têm que concordar. Isso é um absurdo, numa democracia, você exigir unanimidade. Aí seria a CONFAZ, que é o Conselho das Fazendas Estaduais. Então, uma das coisas que eu me proponho a fazer é trabalhar pela alteração dessa cláusula constitucional para que o Estado que assim deseja, que queira fomentar o emprego, possa reduzir a carga tributária. Além da situação de diminuição de impostos, a gente viu que tem aqui no DF, muitas lojas que se fecharam. Sim. Mas a maior razão hoje, além da crise, é a falta de segurança. Então, assim, os empresários, muitos dos empresários, eu vou colocar assim ainda, 80% dos empresários fecharam as suas portas por falta de segurança, por serem assaltados
2, 3 vezes, até por semana, como já teve vários casos aí, né? Eu sou de Santa Maria, e falam lá que o pessoal fechou o seu comércio por falta de segurança, né? Então, assim, os empresários, eles não querem investir por falta de segurança, porque assim, eles colocam lá seu comércio, não aparece polícia, a gente tem uma polícia, um desfalque muito grande hoje na polícia. Então, assim, não tem incentivo para poder abrir o seu comércio, né? E a falta de curso, justamente para os pequenos empresários, né? Para a mão de obra, os empresários novos, a gente tem muitos jovens hoje fazendo cursos, querendo abrir suas empresas, mas a gente não tem incentivo do governo para isso. Aí, então, Kelly, eu quero até dizer, falando aí para os jovens, né, que estejam nos ouvindo, que eu tenho pensado muito a respeito disso. Ao invés de você pensar no seu primeiro emprego, pense na sua primeira empresa. Exato. Na sua primeira startup. Então, eu acho que, avançando um pouco na questão da educação, é preciso começar, talvez, colocar nos currículos das escolas questões relacionadas à tecnologia, à TI, para que os jovens aprendam, inclusive, como se tornar como você faz para ser um youtuber, para você trabalhar com tecnologia e ganhar dinheiro. Porque hoje, um jovem de 14 anos, ele tem condição de, tendo um canalzinho dele lá, sabendo trabalhar com isso, ganhar até 15 mil reais por mês. E aí, esses dias, uma pessoa estava falando comigo, olha, Bia, o que acontece é o seguinte, antigamente, as mães ficavam no pé dos filhos, menino, sai do videogame, sai do videogame. Sai do computador. Hoje, fala assim, agora, menino, vai pro videogame, que tem games aí que os meninos, só de jogar, também estão ganhando muito dinheiro e ajudando as famílias, tá? Então, assim, mas é preciso, de qualquer forma, se preparar, né? E ter essa visão, uma visão criativa, uma visão, você não pensar só naquelas profissões usuais, né? Engenheiro, advogado. Vai para a universidade quem quer ter realmente uma profissão técnica. Mas, fora isso, você pode dar uma educação de qualidade para que os jovens se tornem independentes. Olha só, tem um recado do Mazinho, que ele apresenta um programa muito interessante aqui, tá? É programa Direito DF. Ele deseja boa tarde, meu amigo Carlos Roberto, parabéns pelo programa, pelos convidados que estão compondo a mesa. Obrigado por esclarecimentos aos telespectadores. Mazinho, porque está um pouco distante, eu não estou conseguindo ler direito. Mas fica aí o recado, Mazinho. Muito obrigado, Mazinho. Pode prosseguir, Kelly. Então, para fechar aí, então a gente precisa de incentivo para os jovens na periferia. Ouve-se falar, né, que o Lula deu a chance do jovem ter acesso à internet. Mentira. Hoje nós temos jovens fora da internet, né? Eu falo assim, na periferia realmente não tem acesso à internet, não tem o seu computador em casa, não tem o seu celular. Então, a gente precisa dar chance para esses jovens poder fazer um curso de capacitação, realmente começar cedo no mercado de trabalho e ter esse incentivo de realmente abrir a sua própria empresa, né? E aí também competência do governo do Distrito Federal realmente proteger esses microempresários que estão sofrendo realmente com a falta de segurança e acabam fechando suas lojas. Exatamente. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de pedir alternadamente, Bia Kisses, depois Kelly, deixe o seu recado para a população do Distrito Federal e já faça o convite para que vocês voltem outras vezes para poder debater sobre Brasília. Muito obrigada. Olha, para mim é uma alegria grande estar aqui, podendo conversar com o povo aqui do Distrito Federal que nos ouve e dizer o seguinte: eu quero ser a sua voz dentro do Congresso Nacional. Eu estou junto com o Bolsonaro já há bastante tempo, a gente vem trabalhando muitas pautas, apoio as pautas do Bolsonaro, apoio o general Paulo Chagas para o governo do Distrito Federal. O meu número é o 4417 e aquelas pessoas que apoiam o Bolsonaro têm que tomar cuidado com uma coisa. No Distrito Federal, você não pode votar na legenda 17 pronto, acabou, não. Senão você vai dar o seu voto para pessoas do MDB, como Filipelli, como candidatos ao governo, que se opõem aos nossos interesses. Pois é. Então, no Distrito Federal, é muito importante que você ouça, compreenda isso e espalhe isso para todas as pessoas. Você que vota no Bolsonaro, você vai votar 17
17 para presidente, mas você vai votar no 44 para governador, para deputado federal, deputado distrital, tá? Então, assim, 44 é o número do governador. No meu caso, é 4417. E a Kelly, por exemplo, é o 678. 678. Mas 44 você vai estar votando com o Bolsonaro. Tá? 17 aqui, você vai dar voto para pessoas que realmente não têm nenhuma afinidade conosco, nem com o Bolsonaro. Vamos prestar atenção nisso, tá, gente? E o nosso partido é o PRP, que é um partido ficha limpa. Então, 4417, Bia Kicis para o Congresso Nacional. Eu quero agradecer a presença da Bia, obrigada. Obrigada também pelo convite, Carlos, a Estação 26 também, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e eu quero falar para você que não vai votar em mim, que os meus projetos, todos os meus projetos que eu irei colocar lá na Câmara, na CLDF, vão ser também para você. Todos os projetos para ajudar a sua comunidade, para ajudar a minha comunidade, para ajudar a Brasília a melhorar, ser uma Brasília melhor, nós vamos fazer também para você que não vai votar. Então, fique ciente, pense, repense 2 vezes. Nós queremos mudar realmente Brasília. Eu quero fazer um pouco mais por você. E todos os meus projetos estão aí para realmente mudar Brasília para melhor. Precisamos de uma Brasília diferente. Então, votem aí, pense bem, 44678. Para o governo era 44, Paulo Chagas, a Bia 4417 e o nosso presidente 17, que é o Jair Bolsonaro. Então, eu conto com vocês, conto com a confiança de vocês e fica aí o meu abraço para todo o pessoal de Brasília. Olha só, ainda a gente tem um tempinho aqui, até pedir desculpas ao diretor aqui, o Yelton. Tem uma pergunta do César Augusto, o que elas pretendem fazer em relação à violência contra as mulheres, pois a Maria da Penha não adianta muita coisa. Bom, eu quero dizer para você que eu não acredito na Lei Maria da Penha, é por isso que ela não resolve nada. Ela é parte de mais uma agenda que, na verdade, só serviu, muitas vezes, para que algumas pessoas pudessem atacar os homens sem que eles tivessem nem direito de defesa. Eu quero atacar a violência como um todo. E violência, seja quando você mata um homem ou mata uma mulher, você matou um ser humano. Eu sou contra esse tipo de separação. Como é que a gente pune? Como é que a gente cuida e protege as mulheres? Primeiro, permitindo que as mulheres possam se defender. Então, combatendo, mudando, alterando esse estatuto do desarmamento. Isso é a primeira coisa. Um pai tem direito de defender sua filha, sua esposa. A mulher tem direito a se defender, a defender seus filhos também. Então, nós temos que atacar as falácias que essas, sim, levam à violência contra a mulher. E é muito importante que nós temos que acabar com a impunidade. Tá? Nós não podemos não conseguir acabar, muitas vezes, prevenir um crime ou acabar com a corrupção. Mas quando a gente pune os culpados, isso intimida as pessoas, ao invés de ser um incentivo, como existe hoje, para que as pessoas possam praticar todo tipo de crime, corrupção e violência. Então, a gente acaba com a violência contra a mulher quando a gente dá verdadeiro poder à mulher de se defender, tá? E não é com uma lei do feminicídio, por exemplo, que você protege mulher Não alguma. é com papel. Não é com papel. Né? Você tem que permitir que as pessoas defendam a própria vida, porque isso é um direito natural. Então, eu não acredito em Lei Maria da Penha, eu não acredito que as mulheres são as maiores vítimas. Não são. Jovens, homens, todos são vítimas da violência no Brasil. A bandidagem está solta. E o pessoal lá do outro lado, eles defendem os bandidos. Então, eles não defendem as mulheres. Existe hoje essa cultura, sim, de defesa do bandido. E é com isso que a gente tem que acabar. E aí, eu como mulher, a Kelly como mulher, e vocês, homens, e as crianças e jovens, estaremos protegidos. Então, é fato que existe a violência contra a mulher, principalmente dentro de casa. Eu fui vítima de violência doméstica, porém, nunca nenhum papel me protegeu. Creio, de fato, que se eu tivesse com uma arma na mão, talvez intimidaria, talvez eu não chegaria ao extremo de passar por uma violência. Então, assim, no DF, nós iremos lutar, sim, para que a mulher tenha esse direito de se armar, de se defender, e também aquelas mulheres que hoje não têm realmente um lugar para ir, para sair desse lar
onde tem essa violência doméstica, porque muitas das vezes as mulheres continuam casadas por falta de lugar para ir, por falta, muitas das vezes elas são sustentadas por esses que a violentam. Então nós formaremos um projeto justamente para essa mulher poder sair de casa, pedir socorro, conseguir um emprego, conseguir um lugar para ficar. Então, é isso que nós precisamos, porque realmente muitas acabam ficando dentro dos lares por falta de opção. Então, nós vamos lutar também por isso. Deixa o seu recado para a comunidade. Foi ela, depois você. Então, então, vamos lutar aí por um DF melhor, para que as mulheres possam realmente se defender, para que o cidadão de bem, num todo, independente se é mulher, possa se defender também, né? Hoje a mulher não pode andar nem com taser, né, para se defender, né? Então, eu quero ter esse direito de me defender. Então, eu conto com vocês para que possa realmente colocar pessoas que queiram o melhor para a sociedade, para a população de Brasília. Bia, quer acrescentar alguma coisa? Só agradecer aos nossos ouvintes e lembrar, é muito importante que você vá votar. Eles dizem aí que tem muitas pessoas, em torno de 30% de pessoas que preferem não se envolver com a política, que são desanimados, que falam assim, estou muito decepcionado, então não vou nem votar. Se você fizer isso, meu amigo, você está mantendo os mesmos no poder. Aqueles que ferraram com a sua vida, aqueles que fizeram com que o Brasil fosse para o fundo do poço. Nós temos que resgatar o Brasil juntos. Vá votar, vá às urnas, escolha aquele candidato que você acha que te representa. De preferência, aposte na renovação. Porque, como diz Jair Bolsonaro, com esses que estão aí, nós já erramos. Agora, dê uma chance. Quem sabe você acerta com as pessoas que nunca estiveram na política, mas que estão agora mostrando a cara e estão realmente se disponibilizando a ocupar espaço para poder representar melhor a cada brasileiro, brasileiros trabalhadores, brasileiros de bem, que prezam pela família, que prezam pelos bons costumes, e não aqueles que querem destruir essa nação. E é importante mesmo essa renovação, principalmente vocês pesquisem a vida de cada um que está aí se candidatando, se o que ele vem fazendo também, mas pesquise mesmo, né? Vocês vão ver aí o que estão junto com outros, alianças e tal. Temos muito que tem ainda aliança com o velho governo, com o PT, e vocês não têm que ter medo. Vai lá, pesquisa a vida. Eu tenho já uma caminhada bastante grande, a Bia também já tem uma caminhada. Nós estamos com o Bolsonaro, já tem mais de 4 anos aí nessa corrida. Então, pesquisa antes de votar, vê se aquele lá merece mesmo. Não é porque ele é novato, não, mas pesquisa, tá? Antes de tudo. Vê lá qual é o histórico do cidadão. Pois muito bem, esse foi a Estação de Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo Bia Kicis e Kelly Bolsonaro, candidatas a deputada distrital e federal por Brasília. Esse é o Estação Entrevista, que tem um compromisso com você de levar, oportunizando para que você possa conhecer seu candidato e fazer a escolha correta no dia 7 de outubro. Quero agradecer mais uma vez a vocês, fiquem com Deus e até semana que vem com mais uma Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Muito bem, pessoal, ainda estamos ao vivo aqui na página Bia Kicis.